Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Eu tenho chamado esse período que nós estamos vivendo de era da insensatez. E não é por conta de uma ou outra pessoa, de um ou outro evento. Tudo contribui, me parece que cada vez mais. Aquilo que lá atrás o Bauman chamava de mundo líquido, aquilo que o The Guardian uma vez chamou, num editorial que ficou famoso e criou o termo a era da pós-verdade, né? Enfim, isso tudo foi se desdobrando em outros acontecimentos que hoje implementam esse cenário carimbado por uma pandemia. A maneira como as pessoas lidam com a pandemia, a maneira como as pessoas lidam com a vida, a maneira como as pessoas lidam com as verdades, enfim, explicita esse movimento confuso e insensato que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo na era da insensatez, né? E eu acho que num momento de muita insensatez, se você tiver algo lúcido, no sentido de pacificar, no sentido de apontar caminhos, no sentido de abrir frestas, no sentido de desatar nós, então acho que você tem que falar. E eu considero ter algo nesse sentido para dizer. Então eu estou falando. Eu durante algum tempo, faz parte da minha personalidade conciliadora, né? Tentei evitar embates, tentei evitar conflitos, porque eu acho que isso também não é o ideal, acho que isso não leva a lugar nenhum, mas às vezes é necessário. Eu cheguei à conclusão de que determinadas questões devem ser tocadas de fato, né? Não chegamos num tempo nessa era da insensatez que você não pode mais contar com a boa percepção, com o bom senso, né? Com meias palavras, não, eu acho que chegamos num ponto onde isso não serve para nada. E uma das críticas que eu venho recebendo, mas que por outro lado me estimula muito, é quando as pessoas me dizem assim, as que ficam insatisfeitas com o que eu digo: Flávio, fica no aquete-se, tá? Fica naquela coisa da espiritualidade, né? Deixa eu tomar o café aqui. Nossa, se eu estivesse no teu lugar aí, ouvindo a rádio, e o cara falasse, deixa eu tomar o café, eu falo, precisa tomar com o microfone aberto, desculpa, eu vou esperar entrar a música. Mas enfim, essa insensatez, isso deve ser furado, deve ser provocado a partir de pensamentos, de ideias, sabe? Eu não tenho nenhuma intenção de ser anti nada, eu não sou anti nada, eu não sou contra nada, né? Não sou militante de nada, não falo contra esse para falar a favor daquele. Não é assim que funciona a minha mente, não é assim que eu sou. Eu não sou me fugiu a palavra agora, mas enfim. Bom, eu não sou maniqueísta, né? Binário era a palavra que eu queria usar. Eu não sou binário, eu não sou maniqueísta. Eu só tento enxergar com mais amplitude, porque eu acho que os cenários nunca são só uma ou outra perspectiva. Nunca. Eu acho que cabe muito aquele exemplo que eu gosto de dar aqui na rádio. Você caminha num cenário e descreve aquele cenário conforme você vê. E a sua descrição é correta. Mas ela não encerra aquele cenário. E aquele cenário não é só aquilo porque você só vê aquilo. Você diz, ali está a árvore, aqui está a casa, a montanha atrás da árvore. Mas a montanha só está atrás da árvore na sua perspectiva, porque para a montanha que te vê, você que está atrás da árvore. E a árvore está na frente. E quem tem razão? Então a vida tem muitos sentidos, os cenários têm muitas perspectivas, todos eles. Ninguém é só do bem. Ninguém é só do mal. Ninguém. Essa ódio, essa insensatez, essa dor que é instalada na gente e nos serve para fisgar, está fazendo muito mal, muito mal. E repito, não é culpa desse, culpa daquele, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Trump, a culpa é do Lula, não. Figuras como essas se alimentam da sua dor, se alimentam da sua voluntariedade, se alimentam do seu ressentimento. Ontem eu escrevi sobre isso, todos nós temos os nossos ressentimentos, todos nós temos, e coletivamente falando,
e aí eu vou focar aqui no Brasil, nós temos muitas razões para ressentimento. Quantas promessas, quantas expectativas, quantas esperanças no país do futuro. Todas as eleições, eu vou mudar, uma nova proposta, uma nova política, sempre, desde sempre, né? Isso vai ressentindo, isso vai roubando a esperança. E quando a gente perde a esperança, esse é outro textinho que eu escrevi e publiquei ontem, quando a gente perde a esperança, isso é milenar, isso é desde sempre, isso é humano, a gente busca um salvador, né? Um Deus, um rei. Tem gente que vai, outro dia eu vi um documentário, as pessoas vão no monte para esperar o ET que vai trazer uma mensagem, vai procurar um espírito, vai procurar um santo, a gente procura alguma coisa fora, né? Esse é o movimento natural dos seres humanos, e quem se oferecer para ocupar esse espaço de Deus, né, pode não ser esse nome, vai ser aclamado por aqueles que se ressentem. Portanto, o que a gente deve combater não são os deuses. O que a gente deve combater são os ressentimentos. O que a gente deve combater são as dores, aquilo que nos impede de enxergar, para que então a gente passe a enxergar. E ao enxergar, perceba antes de tudo onde nós estamos. A proposta de enxergar não é para você saber, eu quero te mostrar do Bolsonaro, eu quero te mostrar, não, eu quero te mostrar a si mesmo. Eu posso usar argumentos, né? Mas enfim, no fim das contas, uma vez que você se veja, fica mais fácil entender o seu entorno, perceber a sua volta, perceber o que te mobiliza. Ontem na live eu perguntava, por que tanto rancor, por que tanta irritação, por que tanto incômodo ao ouvir algo que você não concorda? Isso diz muito sobre você, não sobre o algo. Porque a gente sempre concorda ou discorda em qualquer assunto, em qualquer comentário. Tem coisas boas ou não, positivas ou não, que servem ou não. É engraçado que eu tenho recebido muitas mensagens de gente que falava assim, eu recebi agora, hoje eu estava lendo uma, faz muito tempo que eu não te acompanhava e agora eu voltei a te acompanhar. Não sei o que traz a pessoa de volta, mas e a pessoa falou, foi um cara, acho que foi no Face que ele escreveu. Fico feliz que sempre quando eu volto você está diferente, você está em outro lugar. A gente está em movimento, né? É isso mesmo, a gente está em movimento, a gente está mudando. Porque o mundo não é uma coisa só, né? Porque a vida não é uma coisa só, porque nós não somos uma coisa só. Nunca, nem eu, nem você, nem ninguém. A gente sempre está se modificando, se movimentando. E o mundo também. A tentativa de se paralisar ali numa verdade, num lugar, num espectro, vai te gerar em determinado momento insegurança. Pode te gerar conforto por um tempo, especialmente se você estiver cercado ali de um grupo, de uma tribo, de um gueto, que te valida esse sentimento. Mas quando você começar a mudar, isso vai ficar apertado, isso vai ficar difícil. E a resistência em entender coisas novas, em enxergar coisas novas, em pensar coisas novas, é justamente a tentativa de permanecer sempre no mesmo lugar. Isso é confortável, né? É mais seguro. Pensar diferente te tira dos lugares de onde você está. E é difícil fazer esse movimento. Eu já tive que, em mim, matar muitos deuses. Pessoas às vezes falam de Nietzsche, né, de que matou o Deus, mas é lindo o pensamento da morte de Deus para Nietzsche. São deuses que a gente combate, são deuses que a gente mata todos os dias e não é fácil. Do Deus que repousa sobre seus pais. Não que você vai matar os seus pais, mas aí você está me entendendo. A visão, né, que você tem e que projeta, por exemplo, lá atrás, nos seus pais, espécies de deuses, absolutos, soberanos, corretos em tudo, onipotentes, onipresentes, oniscientes. Acho que essa primeira morte, essa primeira relação vem com a deusa mãe, né? E aí você começa a entender que seu pai e sua mãe são frágeis, são crianças como você, né? O que você vai ser quando você crescer, como diria o Renato Russo, são crianças, são pessoas, né? Com história, com as cargas deles, com os olhares deles, e então você vai compreender, então você vai perdoar, eventualmente, ressentimentos que você carrega, e vai se enxergar. E vai continuar amando-os de maneira mais paciente, mais generosa, mais sábia. E esse movimento vai sendo sempre na vida, porque a nossa tendência
É substituir. Então você não é mais devoto do seu Deus pai, da sua deusa mãe. Agora o seu Deus pode ser teu amigo, pode ser teu professor, pode ser depois, sei lá, tua profissão, pode ser o que for. Um político, né? Deus Bolsonaro, Deus Trump, Deus. Eu vi muito agora esse fim de semana, foi um negócio que me assustou, assim, como as pessoas enxergam essas figuras como deuses mesmo. Apesar de eu saber que esse é o movimento, vamos cooptar devotos, né? A partir do ressentimento, a partir da dor, dizendo coisas verdadeiras. Vamos mudar tudo que tá aí, tá tudo errado. Estão querendo te roubar, estão querendo te enganar, estão querendo te manipular. E é verdade, tem muita gente querendo te manipular, te roubar. O mundo é tão complicado, para citar mais uma vez o Renato Russo, o mundo está tão complicado, né? Tem muitos fragmentos de verdades espalhados em todos os lugares e, de fato, isso gera uma insegurança louca. Você quer alguém que te fale o que você quer ouvir, o seu porto seguro e que te ajude a mudar tudo que está aí, né? Mesmo que não mude, mas só a fala já te dá esperança. E assim a gente segue. Aí quando alguém relativiza isso, caramba, você está tirando o meu castelo, você está atirando no meu Deus, você está me ameaçando, você está tirando a minha casa, o meu conforto, a minha segurança, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu estou. E aí a pessoa te ataca, né? Mas não ataca a tua verdade, não ataca a tua ideia, não ataca o teu pensamento, ataca você. Porque ao te atacar, eu não preciso te ouvir. Assim como esse fim de semana eu li muitas críticas nesse sentido, de gente dizendo assim, uma mulher inclusive botou no YouTube, tá lá, acho que foi na live, nos comentários da live, ela botou assim, você tá falando que os políticos são manipuladores, é que o manipulador entende os outros, não? Pô, ela me conhece, né? Mas é mais fácil, ataca, né? Destrói, tira a credibilidade. E isso não é um movimento consciente, não é que a pessoa pensa em fazer isso. É um instinto, né? É um instinto, ataca. E ao fazer isso, eu não preciso lidar com o que você fala. Só faço isso, e esse é um sintoma muito claro, eu só faço isso com quem de alguma maneira mexeu comigo, né? Caso contrário, não haveria razão. Você se importa quando você passa na rua e ouve um cachorro latindo? Você para e volta para tomar satisfação com um cachorro? O que você está latindo para mim, ô seu desgraçado? Pode ser, tem pessoas que façam isso, mas geralmente pessoas mais sadias não costumam fazer. Então quando a gente se incomoda, é porque isso nos tocou, né? É porque de alguma maneira isso nos tirou do nosso lugar, da nossa verdade. E aí você vai lá e destrói a pessoa. Você é um mau caráter. Você, como uma ex-amiga, né, porque ela me bloqueou, não sei o que, ficou ofendida, escreveu no meu Facebook, vocês, né, sempre, vocês querem que o povo seja escravo, vocês querem que o povo morra. Como assim? Vocês quem? O povo escravo por quê? Né? Mas você vê que você toca numa ferida. Esse tocar em ferida é um processo muito bonito, muito útil e muito importante para a cura, né? A gente precisa enxergar a ferida, reconhecer a doença, para que então sejamos curados. É necessário, mas é difícil. Eu falo por experiência própria. É claro que eu tenho as minhas necessidades de cura, as minhas feridas como todos, e enxergá-las e reconhecê-las não é fácil. É um movimento, não é uma coisa para um dia, é uma coisa para a vida. Mas o importante é você reconhecer que tem. Uma vez que você admita que tem, imediatamente você se desarma em relação a quem de alguma forma enxerga, né? E de alguma forma se propõe a ajudar. As minhas críticas sempre vão nesse sentido. Eu não tenho nenhuma intenção de ficar trazendo argumentos, né? Como algumas pessoas às vezes falam assim, quer ser, eu ouvi muito isso esse fim de semana, muito. Você tenta, conhece esse papo, isso é manjado, se colocar numa posição de superioridade intelectual. Eu falo, por quê? Porque quem me enxerga me acusa de tentativa de posição superior de intelectualidade, a não ser pelo fato de se sentir numa posição inferior de intelectualidade. Já pensou nisso, não?
Quando você acusa, você tenta se colocar numa posição de superioridade. Será que não é porque você se sente numa posição de inferioridade? E uma vez que você reconheça isso, não para mim, não para os outros, para você mesmo, né? Não é um início de um movimento de cura, de, poxa, mas por que eu me coloco numa posição de inferioridade? Por que eu me sinto inferior? Não sou inferior, não tem razão para ser inferior, por que eu me sinto? Essas perguntinhas, sabe, esses entendimentos são o que de fato nos cura. Por isso eu nunca acreditei nessas curas mágicas, né, que se vendem por aí, o autoconhecimento. Para mim, toda cura é um caminho, toda cura é um processo, toda cura é um movimento teu. É claro que muitas vezes é necessária ajuda, né? Alguém pode nos ajudar, terapeutas maravilhosos existem, sem dúvida alguma, mas nada acontece se antes não existe esse reconhecimento, esse entendimento, esse exercício de humildade. Humildade, né? Nenhum de nós é acabado, nenhum de nós está pronto, nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós é perfeito. Ninguém. Então isso já é muito pacificador, para que então você se reconheça, para que você se enxergue e comece esse movimento de cura. Como eu disse, eu vou tocar músicas hoje também, então eu vou tocar uma agora, pra gente dar uma relaxada. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.